É muita gente comentando, tanto no YouTube quanto no meu Instagram. Eu adoro que vocês me mandem. E hoje nós vamos falar nesse episódio sobre o fofoqueiro. Toma cuidado com esse tipo de gente. E eu vou explicar o quanto o poder dessa palavra nos prejudica, a gente até sabe disso, mas como também a energia em torno do fofoqueiro é muito perigosa. E de repente você tem pessoas ao seu lado, fantasiadas de amigas, de bacaninha, ninanã, a boazinha legal, e de repente tá, ó, só fazendo fofoca por trás de você. Pois é, eu sou o William Sanches, esse é o podcast para quem tem coragem. E aqui é uma conversa direta ao ponto, né? Não é aquela coisa de enrolação e vai aqui, vai ali, não. Eu tenho que falar e quando tenho que dar bronca, eu dou bronca mesmo. Porque eu acho que tem coisas que eu adoraria que alguém me falasse, porque eu demorei para poder aprender. Sabe que eu fui terapeuta de consultório muitos anos e quando a gente tá assim de fora do outro ser humano, a gente aprende muito. E quando o José Saramago tem uma frase que ele diz assim: para ver a ilha é preciso sair da ilha. E faz todo sentido como, quando ele diz isso, né? Para ver a ilha é preciso sair da ilha. Porque quando a gente está em cima de uma ilha com os nossos próprios pés, a gente não consegue enxergar a ilha. O que o José Saramago quer dizer com isso? Ele quer dizer, entre tantas outras coisas, claro, a literatura é isso, né? A coisa, o texto poético é isso. Ele quer dizer que quando a gente está em cima do nosso problema, em cima da nossa vida, a gente não vê aquilo que a gente deveria ver. Uma outra expressão que eu adoro muito, eu tenho usado muito nas redes sociais, é a expressão que diz assim: quem está dentro da garrafa não lê o rótulo. Até fiz uma postagem sobre isso no meu Instagram. Se você não está no meu Instagram, entra lá. Porque todo dia eu coloco texto, foto, vídeo e sempre tem uma mensagem assim motivacional para o teu dia a dia também. Então a gente utiliza de todos os recursos de mídia para a gente poder levar sempre uma mensagem para você viver melhor. E aí, quem está dentro da garrafa não lê o rótulo, todo mundo lê, menos ele. Você já viu gente assim? Está dentro de um problema e ele nunca percebe que está naquele problema. Daí o outro que está de fora vê. E eu acho que a minha vida como terapeuta foi justamente essa: fazer o exercício primeiro de ver a minha vida pelo lado de fora e depois fazer o exercício de ajudar o outro a ver a vida dele pelo lado de fora também. Porque às vezes, gente, a gente está nos nossos problemas e a gente não consegue enxergar. A gente está com pessoas tóxicas ao nosso lado e não consegue ver. A gente tem pessoas convivendo com a gente que são extremamente fofoqueiras e a gente não sabe. Por isso o episódio de hoje chama O Fofoqueiro. A palavra fofocar é contar alguma coisa com a intenção, veja só, de causar intriga, mexerico, fofocar sobre a vizinha, contar histórias secretas de alguém, dialogar sobre alguma coisa, uma outra pessoa, falar mal de alguém, etc. Então, quando a gente está nesse conflito e a gente não está percebendo, a gente não sabe que a outra pessoa tem uma intenção, sim. Sabe qual é a intenção dela? A intenção dela é causar intrigas. Causar intrigas. Essas intrigas, elas são perigosas. Eu já vi muitos casamentos terminarem por falta de comunicação, por problemas de comunicação, porque a pessoa, ela simplesmente acreditou no que aquela outra pessoa falava, menos quem você realmente disse sobre ele, né? E aí é muito interessante, né? Porque você sabe você sabe que a gente, quando fala sobre fofoqueiro, a gente não pode se esquecer que a gente também já se interessou numa fofoquinha, não se interessou? Pois é. É, mas, ó, deixa de lado um pouquinho a questão da fofoca e pensa um pouco sobre essa pergunta que eu vou te fazer agora. Você sabe qual é hoje o seu principal recurso? Algumas pessoas vão responder dinheiro. Outras pode ser que respondam conhecimento. Comenta aqui para mim, o que vocês colocaram aí? Vocês colocaram conhecimento, vocês colocaram dinheiro, recursos. O que você colocou hoje como seu recurso? Qual seria o seu recurso? É o dinheiro? É o conhecimento? O que seria? Sabe por quê? Eu quero te contar uma coisa. O principal recurso seu hoje não é o dinheiro. Não. É o tempo. Sabe por quê? O tempo não volta. A gente não pode comprar tempo. Agora, dinheiro, você vai lá no caixa eletrônico, você tira dinheiro. Lá você não tira tempo. Você vai na casa de câmbio, você fala, me dá X dinheiros, e você troca lá o dinheiro, né? Compra dinheiro.
A gente não chega na casa de campo e fala, me dá 30 minutos. A gente tem que entender que o tempo não volta, então a gente não pode comprar. Então, agora eu vou ter na fofoca. O hábito de falar mal dos outros só te faz perder tempo. Porque, e vale aquela máxima, né? Se falam mal dos outros para você, uma hora vão falar de você para os outros. Então você perde tempo, você fica dando atenção pro fofoqueiro, você conta para frente as coisas que ele te falou. Então, no fundo de todos nós sabemos que falar mal dos outros é uma perda de tempo. O tempo é um tempo pessoal mesmo, né? Nós desperdiçamos nosso tempo e a nossa energia observando e falando mal dos outros, observando e falando mal dos outros. A prova disso é a audiência gigantesca de programas de televisão que fazem fofoca a tarde inteira, a manhã inteira, e horas falando dos outros que fizeram alguma coisa. Então a gente precisa compreender onde é que a gente está perdendo o nosso tempo. Essa é uma das principais coisas em relação da fofoca, né? Então, quando eu era criança, eu percebi que quando alguém ia embora de casa, aquela pessoa que ia embora virava assunto. Era assim na sua casa também? Eu era criança, eu ficava olhando aquilo. Aí quando alguém ia embora, eu falava, ué, o que vão falar dessa pessoa agora? Eu ficava observando, e todo mundo falava daquela pessoa, as tia, avó, tudo aquelas coisas, né? E quando eu ia embora da casa daquelas pessoas, eu sempre tinha a sensação de que eles iam ficar falando de mim, né? Então, você tem isso no seu WhatsApp? Você tem grupos, você tem mensagens que ficam fazendo fofoca? É assim nas suas redes sociais, né? Então, a internet amplia isso. Primeiro com as fake news que passam para frente e com as páginas de fofoca. Então, existem alguns motivos que as pessoas fazem fofoca. Primeiro, olha, eu não sei se é o seu caso, mas para se sentir parte de um grupo. Na empresa, às vezes tem gente que só faz fofoca na empresa, no corredorzinho do café, aquela coisa, tá tomando café e chega alguém fazer fofoca e você dá uma engrossada naquele assunto. Porque você sempre traz uma informação nova, daí você traz uma informação nova, você fica se achando, né? Porque você fala, não, vocês não estão sabendo? Ih, ela me contou isso. E aí você acaba engrossando. Então a interação social muitas vezes cria a fofoca até como mecanismo de defesa, para ela ficar existente dentro daquele grupo, essa pessoa fofoqueira. Agora, a segunda coisa muito importante é para se sentir superior. Porque quando eu falo mal do outro, eu me sinto melhor do que aquela outra pessoa que eu estou falando. Então, quando eu falo mal do outro, eu me sinto melhor que ele. Do tipo, assim, para todo mundo, né? Eu não faria isso porque ele fez, papapá. Perceba que a inveja e o bajulador estão sempre flutuando nesses assuntos, né? Então, na questão da fofoca, a pessoa quer se sentir bem, a pessoa quer se sentir aceita pelo grupo, mas ela também quer se sentir superior a outra pessoa. Então, essas energias, elas se completam. Então, a terceira coisa que eu vejo muito é que pessoas fazem fofoca simplesmente para chamar atenção. Perceba que o fofoqueiro, ele sempre diz, vocês ficaram sabendo? Ele cria como é que se diz? Uma curiosidade em você, né? Ou quando ele vem com aquela frase assim, tá sabendo? Não te falaram ainda? Olha, eu vou contar uma coisa para você, mas você tem que me prometer que não vai contar para ninguém. Ai, já dá raiva logo no começo da frase, né? Mas aí a gente tem um instinto de curiosidade. E aí a gente acaba dizendo assim, mas espera aí, ele vai me contar ou não? Aí a pessoa fala, vou contar só para você. Você fica se sentindo. Mentira, ela já contou para 30 pessoas na empresa. Mas ela diz que vai contar só para você. Você não é uma pessoa privilegiada. Ele não vai contar só para você. Ele vai contar para todo mundo dentro da empresa. Você pode ver que ele sempre diz, você nem imagina o que eu descobri. Ou o que eu vi esse final de semana, né? E aí faz aquele drama, baixa a voz, muda a voz, aí conta olhando para o lado, como se estivesse sendo perseguido e alguém vai descobrir porque está fazendo uma coisa errada, né? O fofoqueiro adora essa adrenalina toda. A quarta coisa muito importante que eu percebo nos fofoqueiros é uma falta de consciência e até de reflexão. Porque eu não estou dizendo que a fofoca é alguém maldoso, eu simplesmente estou dizendo que eu também já fiz fofoca, né? E eu já teve uma época que eu adorava fazer fofoca, ligava para minhas tias para contar o que tinha acontecido, o que fulano tinha falado de não sei quem, eu sempre dava uma aumentadinha também. Porque se você não der uma ampliada naquele assunto que você está contando, parece que também não tem graça, né? Então, a gente precisa também entender que isso é falta de consciência e falta de reflexão. Então,
Além disso, sabe o que acontece? A fofoca te isola. Porque as pessoas, ela perdem a confiança em você. No começo pode até parecer legal, as pessoas podem estar com você e querer ficar com você o tempo todo, porque você sempre traz uma informação nova. E você acaba caindo no poço sem fundo, porque você fica sempre fuçando a vida dos outros para trazer informação nova, também para retroalimentar aquilo. Porque quando você não alimenta aquele assunto, também não adianta nada, né? Porque você sempre tem que trazer uma informação nova. E aí a pergunta que eu faço é: você quer se livrar da fofoca? Quer se livrar? Então, quando você quer se livrar realmente daquilo, você precisa fazer algo diferente. A primeira coisa, eu tenho algumas dicas para você. É aprender que a diferença entre uma comunicação útil e uma fofoca tem uma linha bem grande aí entre uma e outra. Porque você pode vir pontualmente e comunicar alguma coisa que tem que ser comunicada e não puxar aquele assunto que não tem nada a ver para você poder esticar a conversa e sempre dar um jeito de falar dos outros. Então sempre tem aquela coisa, ai, manda bomba, conta quentinha. Eu tenho uma na manga que eu vou te contar que é terrível. E aí você sempre está naquele círculo de negatividade. Então, isso mostra que você nunca vai ter uma pessoa como sócia, como funcionária boa. Então, é bom você pesquisar, caso não seja importante, você não passa para frente, senão isso vai virar fuxico, a informação que você tem, tá? A dois, se você perceber que o outro está falando mal dos outros, porque às vezes a gente é ouvinte da fofoca, você também alimenta. Se você perceber que o outro está falando das pessoas, mude o foco da conversa. Tem outras conversas mais positivas e você pode puxar o assunto para outro viés, que não seja falar mal dos outros. Terceiro, não se interessa se for problema do outro. Deixa o outro com o problema dele. O seu problema é seu, do outro é do outro. Pare de se comparar com a vida e com o problema das outras pessoas. Por isso, mantenha-se no positivo e nunca dê margem para fofoca e para negatividade, para aquela conversa, tá? Então, se você for a vítima da fofoca, principalmente dentro da empresa, e hoje eu quis ajudar muitas pessoas que estão dentro da empresa, chama a pessoa para conversar que fez fofoca de você ou que as pessoas que estão falando, chama uma reunião para conversar com calma, com educação e encerre o assunto. Faz sempre pergunta, fala assim, gente, alguém tem uma dúvida aqui sobre o meu casamento? Se a fofoca for sobre você ter se separado, por exemplo, todo mundo vai ficar com aquela cara de bunda como coisa que ninguém falou nada. E aí você sabe que todo mundo falou, então você fala, gente, só para encerrar, eu me separei sim, já tem algumas semanas, e como eu sei que aqui na empresa não diz respeito à minha vida pessoal e sim à minha vida profissional, eu quero encerrar o assunto aqui. Então você, de uma maneira muito elegante, você acaba encerrando a fofoca e não dá uma margem para aquilo continuar, tá bom?